Magyana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Virup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 54. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kabhasa samadhistasya keshava sthita dhikim prabhasheta kim ashita brajeta kim. Arjuna disse: Ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nesta transcendência? Como fala e qual é sua linguagem? Como se senta e como caminha? Significado. Assim como existem sintomas que caracterizam toda e qualquer pessoa em função de sua situação específica, aquele que é consciente de Krishna tem sua natureza particular, a maneira de falar, andar, pensar, sentir, etc. Assim como um homem rico tem sintomas pelos quais é reconhecido como tal, ou como um doente tem os sintomas pelos quais é tido como enfermo, e um erudito tem seus sintomas, um homem em transcendental consciência de Krishna tem sintomas específicos ao desempenhar suas várias atividades. Quem recorre ao Bhagavad Gita pode conhecer seus indícios específicos. O mais importante é como o homem em consciência de Krishna fala, pois a fala é a qualidade mais importante de qualquer pessoa. É dito que, enquanto não fala, o tolo não é descoberto. E, de certo, caso não fale, um tolo bem vestido talvez não seja identificado, mas ele se revela tão logo quanto fala. Sintoma imediato de um homem consciente de Krishna é que ele fala somente de Krishna e de assuntos relacionados a ele. Outros sintomas virão automaticamente, como se declara a seguir. Quanto mais alguém desenvolve consciência de Krishna, mais ele fala sobre tópicos espirituais, menos sobre tópicos materiais. E por aí a gente pode fazer a balança que a gente conversa no dia a dia e ver se a gente está mais inclinado para as coisas espirituais ou materiais. Se alguém está completamente transcendental, ele vai falar só sobre coisas transcendentais, está relacionado com Deus. No caso aqui, Cristo. Esse é um sintoma de alguém que está situado, consciente de Cristo ou transcendência. Ele só vai falar sobre tópicos transcendentais e quando falar Varnashram Dharma, algumas materiais, é simplesmente para servir de base,
também com a finalidade tópicos transcendentais, ou seja, sempre sobre Deus e ensinamento. A fala é a mais importante. Onde a gente fala, a mente vai. Por isso que a prática mais poderosa é recitar o nome. As escrituras, conversar sobre isso, que o som é poderoso. Por esse motivo. Alguém fala constantemente sobre tópicos das escrituras, reflete, a mente vai se tornando transcendental. Se alguém conversa só sobre tópicos materiais, a mente absorve em coisas materiais, distancia de espirituais. A mente acompanha o que fala. Então, por isso, recitar o nome é importante e associar com devoto é importante, porque devoto, se realmente for devoto, vai ficar interessado em saber o que as escrituras falam, não o que o homem tolo fala. Igual falou aqui, o homem tolo, se ficar calado, ninguém sabe que ele é tolo. Se ele abrir a boca, todo mundo sabe que é tolo. Então, o devoto está interessado em vida espiritual, se for realmente devoto. Ele vai conversar só mais sobre esse tópico. Então, se alguém associa com devoto, automaticamente vai conversar mais sobre tópico espiritual, a mente vai ser purificada. A fala é a primeira coisa. Baixou o vergão. Primeira coisa, controle da fala. Significa recitar, conversar sobre tópicos transcendentais. Escutar, recitar. Verso 25. Verso, capítulo 2, verso 55. Se Bhagavan Uvacha. Isso aqui a Arjuna perguntou quais são os sintomas de alguém que está submerso na transcendência. Krishna vai responder. Prajahati jada kaman sarvam partam manogatam atmani evatmanatusta stita pragyas tadocchate. Vai ler? Júlia vai ler? Eu posso ler também, Thalita. É o 55, você pegou aí? Sim. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: ó Parta, quando um homem renuncia a toda classe de desejos dos sentidos que surgem das invenções mentais, e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu, então disse É que dito. ele dá... Então é dito. Então, dito que ele está em consciência transcendental pura. Significado. O Bhagavatam. Bhagavatam afirma que qualquer pessoa que esteja completamente em consciência de Krishna ou serviço devocional do Senhor tem todas as boas qualidades dos grandes sábios. Enquanto que uma pessoa que não está
assim transcendentalmente situada, não tem nenhuma boa qualificação, pois é seguro que esteja se refugiando em suas próprias invenções mentais. Quer dizer, mesmo se alguém tiver algumas boas qualidades, se não estiver tentando progredir no caminho a Deus, aquilo não é real boa qualidade. Por quê? Porque é só coisa da mente, invenção mental da mente dela. Então não é real boa qualidade. Por isso que é dito, nossos acharyas fala que a gente não deve criticar ninguém e nem elogiar ninguém que seja materialista, que não esteja nesse caminho. Mesmo se tiver boa qualidade, porque não está no caminho para Deus, aquilo não é real qualidade, igual falou aqui. Então, não deve criticar nem elogiar ninguém, por esse motivo. Porque real qualidade é buscar a Deus. Qualquer outra qualidade sem isso, na verdade, é igual decorar um corpo morto. Não tem benefício nenhum. É o que falou aqui. Porque ele toma refúgio nas suas próprias invenções mentais, por esse motivo. Consequentemente, Aqui está dito corretamente que é preciso renunciar a toda classe de desejos dos sentidos, manufaturadas pela invenção mental. Tais desejos dos sentidos não podem ser purados artificialmente? É isso, Prabhu? Aqui está um pouco... você está lendo do computador? Não, eu estou lendo do livro, é que meu óculos ele está um pouco Não, vencido, mas assim, não então... é, tem algumas tradução que é um pouco estranha. Mas aí eu estou ouvindo aqui. É o Falando meu livro antigo. artificialmente, tais desejos não podem ser parados. Ele está Ah, é falando verdade, é aqui, parado, é verdade. consequentemente, está falando para abandonar todos os tipos de desejos materiais. Mas quem que vai fazer isso? Alguém tentar fazer isso, o que vai acontecer? De uma hora para outra. Ela vai ficar louca. Não vai dar nenhum bom resultado. Ele vai ser artificial. Artificialmente, tais desejos não podem ser parados. Mas se uma pessoa se ocupa em consciência de Krishna, então, automaticamente, os desejos dos sentidos apaziguam e sem esforços... sem esforço secundário. Se alguém pratica consciência de Krishna, então não precisa fazer nenhum esforço separado da prática de Bhakti. Automaticamente, os desejos vão sendo purificados através da prática. Então, artificialmente, ninguém pode fazer isso. Mas na prática de Bhakti, automaticamente eles vão sendo purificados gradualmente. Não vai ser de uma hora para outra. Gradualmente eles vão sendo purificados, sem esforço separado. Portanto, A pessoa tem que se ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, pois esse serviço devocional vai ajudá-la de imediato na plataforma da consciência transcendental. vai ajudá-la a chegar na plataforma de consciência transcendental. Vamos lá. A alma altamente desenvolvida sempre permanece satisfeita em si mesmo, compreendendo-se como o eterno servo do Senhor Supremo. Tal pessoa transcendentalmente situada não tem desejos sensoriais resultantes do materialismo mesquinho. Pelo contrário, ela se mantém sempre feliz em sua posição natural de servir eternamente ao Senhor Supremo. Então, esse já é o devoto perfeito, está totalmente situado na transcendência, não tem nenhum desejo de gratificar os sentidos.
sempre permanece fixo a consciência de que está servindo eternamente o Senhor Supremo, tanto com esse corpo presente dele, como na forma espiritual dele, né, no planeta transcendental, junto com a deidade adorável dele. São Krishna respondeu a Arjuna: quais são as características daqueles que estão situados em transcendência? Dúvida aí? Prabhu, não pode ser uma dúvida. Assim, tem pessoas que em outras, vamos colocar, em outras religiões, assim, elas transitam muito entre um segmento e até entre uma consistência de estar seguindo ali, por exemplo, o processo, né? E Só em outras religiões, a nossa não? não, Não? eu acho que também. A nossa tem muito mais. É que eu conheço menos, na verdade, Porque você pessoal. não conhece ninguém, aí fica. É, Aí, aí, eu aí é eu não zero. tenho referência, Pois é, por isso. eu não conheço mesmo. Esse motivo, então. Mas na É. verdade é todas. Nossa é mais porque não é a cultura do país, então é mais difícil ser compreendido, mais difícil ter fé, mais difícil ter firmeza, tudo mais difícil, mas vamos lá. Então, a pessoa quando ela pratica, por exemplo, e ela fica nesse vai e vem, a consciência dela, vamos supor, assim, vamos supor que ela avançou em determinado momento, e depois ela regride totalmente, isso é pior do que se ela for num passo mais lento. Porque, assim, eu vejo que tem pessoas, eu tenho uma pessoa muito próxima que ela fica um pouco perturbada, assim, com um pouco, assim, com essa guerra, assim, interna dela, espiritual, assim, eu vejo que às vezes ela está muito rígida e às vezes, assim, e aí ela tem problemas realmente psicológicos, assim, sérios. Tal, é, tá- provavelmente essa rigidez é um mero fanatismo, não é a prática real da coisa. Prática real é diferente de. Rigidez é com a gente mesmo, na verdade. Alguém está praticando verdadeiramente, ele vai ser rígido com ele mesmo. Com os outros, ele vai se adaptar, vai fazer amizade com devoto e rejeitar não devoto, mas se tiver que associar em trabalho e tal, vai ser respeitoso e não vai falar sobre o prático interior dele para ninguém. Se alguém estiver realmente praticando, ele vai agir dessa forma. O contrário é fanatismo. Aí só perturba, aí causa isso que você falou. Ele perturba a si mesmo, perturba aos outros. Ou seja, não tem avanço nenhum. Muitas vezes é assim. Isso não gera avanço exterior nenhum, pelo contrário, prejudica. Na verdade, prejudica a pessoa. E prática espiritual, se a pessoa realmente ir praticando, primeira coisa, a vida vai ficar mais harmoniosa, não é o contrário. Ela vai ficar melhor com ela mesma, mais paciente, mais tolerante. Gradualmente ela vai se sentindo assim. Se ela se sentir o contrário, então não é prática. É um mero fanatismo e ignorância. É o contrário da prática. Acontece muito também. Na verdade, na maioria das vezes. Principalmente na nossa religião, que é mal compreendida, e entre os evangélicos no cristianismo, tem muito isso também. Na nossa também, tem muito.
E se alguém pratica, Deus é amor, amor é Deus. Se alguém pratica, ela vai ficar mais humilde, mais tolerante, mais amorosa. Se for o contrário, ela não está praticando. Alguma coisa está de errado. Está errado aí. Não tem jeito da pessoa praticar e ficar com problema psicológico, por exemplo. Tem jeito dela ter problema psicológico, praticar e resolver o problema. Aí tem jeito. É o normal. Mas se ela estiver praticando e ter problema, aí é o contrário da prática. Aí ela não está entendendo e está sendo maléfico. O entendimento está errado da coisa. E Deus não tem confusão nenhuma. Alguém começa a entrar em contato com ele, as confusões mentais, psicológicas vão indo embora. Você vê quantas pessoas usavam droga, ou até tomava remédio, ou praticou, seja qual religião que for da maneira certa, largou tudo. Não precisa de mais nada. E fica tranquilo. Esse é o processo real da coisa. O contrário é o outro, é o contrário disso. A gente tem que ver pelos sintomas, igual a Arjuna falou aqui. Quais são os sintomas? Igual o Swami Prabhupada falou aqui. Da mesma maneira que existem os sintomas de uma pessoa que está doente, para ver que ela está enferma, e de uma pessoa rica, tem os sintomas dela, pelos quais ele é conhecido como homem rico. Da mesma maneira, tem os sintomas de alguém tá realmente praticando, e no caso aqui falou daquele que está completamente situado em transcendência. Então tem que haver sintomas. Se o sintoma for oposto, então não tem nada a ver com o prato espiritual. Então a gente vai pelos sintomas. Por isso que a gente tem que se autoanalisar todo dia. Se alguém está realmente praticando, ele vai ser todo dia antes de dormir, ele vai se autoanalisar todo dia. Vai ver quanto que praticou, qual o tempo que ele recitou, se ele escutou alguma leitura, se ele leu, quanto tempo que ele leu, ele associou com devotos, associou com materialista, o que ele falou, todo dia ele vai ver. E vai ver se a mente está purificando. Se ele está mais humilde, mais tolerante, todo dia ele vai ver isso. Ao longo do dia e dos anos, ele vai se autoanalisando dessa maneira. Que é a partir disso que ele vai ver se a prática está certa ou não. É a partir dessa autoanálise que ele vai saber se ele está no caminho certo, se o entendimento está certo, está indo bem ou não. Se não tiver, ele vai ter que analisar e perguntar para alguém mais experiente o que está errado. Porque aí o caminho está errado. Agora, se ele sentir os sintomas que é descrito aqui no Gita, ele vai saber que está certo, que está fazendo a coisa certa. Então, pelos sintomas que a gente vê, não é só seguir os 4 princípios, ou até recitar 40 voltas de japa, só isso não é sintoma de ninguém. Quantas pessoas aí já fizeram isso e depois largou tudo, não adiantou nada. Até mudar de religião ou ofender os grandes mestres depois. Há várias e várias. Então, só a regra, até no cristianismo fala, Jesus veio da vida à regra. Antes dele era só regra, judeu. Então, só regra não dá benefício para ninguém. Por isso que é necessário bom entendimento das escrituras, sem fanatismo, respeitando todo mundo, mas não associando, mas respeitando toda a alma, é filho de Deus, todo mundo é irmão, toda religião é legítima, monoteísta, um bom entendimento, e dá para ver que está progredindo pelos sintomas. A não ser que a pessoa já tinha isso antes, mas aí ela vai ver que se ela está melhorando ou não, né? A pessoa pode ter alguma perturbação, por exemplo. Aí ela começa, entra na religião. Se ela estiver melhorando,
e vem ainda tem algum vestígio, tudo bem, pelo menos está melhorando. Mas se tiver a mesma coisa depois de um tempo, ou piorando, aí já vê que alguma coisa está errada. Se tiver melhorando, sinal que está dando algum resultado. É só ver pelos sintomas, né? Não tem jeito de estar praticando da maneira correta, com bom entendimento e ficando do mesmo jeito ou piorando. Entendeu? Sim, Prabhu. É, 56. Mas tem que ter em conta também que o processo é gradual, né? Aos poucos. Dunkeshvanu dvignamanaha sukeshu vigata spriha vitaraga bhaya krodha sthitadhir munir uttate. Quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exulta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Quem lembra das 3 classes de miséria aí? Eu acho que eu não lembro do termo, mas é o da mente, que é causado por insetos. Da mente. Causado pela mente, o corpo. Doença, né? A mente e o corpo. Depois insetos e Não lembro agora. outros animais, cobras, animais venenosos, peçonhentos, às vezes na floresta, tigre, onça, animais e terceiro, Falei da mente já? mente e corpo, depois animais, insetos, cobras, etc. E último, falta um. Eu não lembro agora, não. Carol deve Semideus, saber. semideus, chuva, Semideus, é verdade. sol, calor, frio. São os 3 tipos de misérias, todo mundo sofre. Se a pessoa é autocontrolada nesse, mesmo não é perturbada mesmo nisso, e nem quando é na felicidade ou tristeza, livre de apego, medo ou ira, isso é um sábio de mente fixa. Vamos lá. A palavra muni denota alguém que agita sua mente de diversos modos através da especulação mental, sem chegar a uma conclusão definitiva. Peraí, que agita? Não. Que agita. Aqui está assim. Muni denota alguém que agita sua mente de diversos modos através da especulação mental, sem chegar a uma conclusão definitiva. Tá diferente para você? Palavra muni. Palavra muni significa alguém que pode agitar sua mente de várias maneiras para especulação mental sem Uma conclusão definitiva. Vamos lá. É dito que cada muni tem um diferente ponto de vista,
E se um Muni não diferir de outros Munis, ele não poderá ser chamado de Muni no sentido estrito do termo. Mas o Tita Dir, como é que pronuncia? Cita Dir Muni. Tita Dir Muni, como é mencionado nesta passagem pelo Senhor, é diferente de um Muni comum. O Tita Dir Muni está sempre em consciência de Krishna, porque ele esgotou todas as suas atividades relacionadas com especulação criativa. Ele é chamado Ashanta Nishesh Mano Ratantara. Stotaratna 43, ou alguém que ultrapassou a fase de especulações mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna ou Vasudeva é tudo. Ele é chamado um Muni cuja mente é fixa. porque um dos significados da palavra Muni, está falando aqui, e Muni em geral quer dizer aquele que é pensativo, mas aqui São Prabhupada está falando que outro significado da palavra Muni é aquele que deixa a mente ir para vários locais com especulação mental e não chega a uma conclusão final. Então, por isso que Krishna usou aqui para esse sábio de mente fixa, ele usou Stita Dhir Muni, ou seja, um pensativo, mas com mente fixa. Por esse motivo, ele usou um termo antes da palavra Muni. Vamos lá. Tal pessoa, em plena consciência de Krishna, não se deixa em nada perturbar-se pelas investidas das 3 classes de misérias, pois aceita todas como misericórdia do Senhor e considera-se apenas merecedora de sofrer mais problemas devido às suas más ações passadas. Você vê, isso aqui é extremamente importante. Esse é um dos principais versos chamado Bhagavata, é sobre isso aqui. Você vê, o nosso entendimento é diferente da realidade. Quando acontece alguma coisa, muitas vezes a pessoa pensa, não, estou amaldiçoado. Não, acontece coisa ruim. A gente pode pensar, por que que acontece isso comigo? Mas isso não é o jeito certo de pensar. Se a gente pensa assim, que vai vir só miséria. Então, não é a maneira certa de pensar. O Swami Prabhupada está falando, tem um verso, Labda Sudur Labam Idam Bahu Sambhavante Manusyam Artadam Manityam Apiha Dira Tunam Yatetana Patedanumrito Yavad Vishayas Vishayaha Kalu Sarvataha Sastishat. Esse verso é famoso, todo mundo pode procurar aí depois. Começa com Labda Sudur Labam Idam Bahu Sambhavante, do Srimad Bhagavatam, que justamente fala isso aqui. E também o Tate no Campam Xuxamip Shaman Mundiana Evatma Kritam Vipadam. Pode, se alguém quiser anotar aí, Tate no Campam Xuxamip Shaman. Esse verso específico fala sobre isso aqui, ó. Mas qual que é o número do verso? Tem que olhar. Vai se escrever assim é mais fácil. Tate no Campam já vai aparecer no Google. Esse verso fala justamente isso, ó, que a gente deve pensar que quando vem, a gente deve aceitar todas as misérias como misericórdia de Deus. Não é maldição, é misericórdia. Todas as misérias que vier para a gente deve aceitar como misericórdia dele. Por quê? Porque está purificando a gente dos nossos próprios más ações passadas. Isso veio para purificar a gente das nossas próprias ações passadas. Tudo que acontece com a gente, bom e ruim, é o quê? Fruto das nossas próprias ações. Então você vê, ninguém está livre disso. Todo mundo nesse mundo vai sofrer essas 3 misérias. Todo mundo vai sentir calor ou frio. Todo mundo vai ter
problema com inseto, outros animais, todo mundo vai ter problema na mente. É isso. Todo mundo vai ter na mente e também no físico. Uma hora, cedo ou tarde, vai ter esse tipo de problema, ninguém está livre disso. Mas deve aceitar isso de maneira equilibrada, sabendo que esse mundo é miserável, que aquilo veio para purificar ela das próprias más ações dela, ou seja, misericórdia de Deus com ela. Se ela pensa assim, automaticamente ela vai tolerar essas coisas. A mente não vai ficar agitada com isso, ela vai conseguir tolerar. Então, nesse verso fala que se a pessoa pensar assim e continuar praticando o Bhakti, ela vai receber a misericórdia de Krishna dessa maneira. Então, isso é um segredo, uma coisa bastante importante. Se a gente tolera as coisas ruins e continua fixo na prática de Bhakti, sem se deixar abalar por essas coisas, a misericórdia de Deus vem para a gente. Ele vai ver o nosso esforço, apesar das tribulações, ele vai ver que a gente continua, igual o Gurudev fala, vem o problema, pisa em cima dele e continua o processo de Bhakti, sem deixar abalar. Do contrário, uma coisa fraca, qualquer vento que sopra vai para um lado, vai para o outro, ninguém consegue progredir. A gente se torna miserável. Então, para isso a gente tem que ser forte. Prática. Tem um artigo, meu avô mestre, Keshav Goswami, escreveu, fala, Bhakti não é para corações fracos. Se a pessoa não tem firme determinação para Bhakti, ela não vai conseguir praticar. Qualquer coisa, tribulação que vier, ela para. Qualquer coisa que vem, perturba a mente, ela para. Aí não tem jeito de praticar. Porque a perturbação sempre vai vir. Se ela ficar esperando, eu vou fazer isso para me ter a vida tranquila, aí sim eu vou praticar. Vai passando o tempo, a morte chega. E aí? Perdeu a vida, não praticou. E os problemas vão vir, ninguém pode parar, é de acordo com o que a gente já fez. Não adianta a gente não querer que não venha. A gente fez, a gente não sabe o que a gente fez, mas a gente fez. Milhares de vidas passadas a gente fez. Então vão vir problemas um atrás do outro, igual ondas no oceano. Às vezes um pior que o outro, um menos pior, depois outro 2 vezes pior. Eles vão vir a vida inteira. Então, se esperar para acabar, não pratica nada. Então, esse verso fala que a pessoa deve seguir firme e aceitando isso com misericórdia, para purificar e continuar a praticar Bhakti. De maneira humilde e tolerante, fazendo isso, ela recebe a misericórdia de Krishna. Até no campão, Shamik Shaman, Bunjan, Evatma, Kritam, Vipakam, Ridvag, Vapubhi, Vidadam, Namaste, Divetadyo, Mukti Pade, Sadaya, Bhak. Daya quer dizer misericórdia. Ela vai alcançar a misericórdia de Deus se ela agir dessa maneira. Então, essa é a maneira adequada. Esse é um dos principais versos do Bhagavad, que é falado pelos nossos acharyas, justamente o que o Swami Prabhupada falou aqui. Parece pouca coisa, mas isso é uma das principais coisas da vida, isso aqui. Aceitar as misérias com misericórdia, Senhor, pensando que a gente deveria sofrer mais tribulações devido aos nossos más ações passadas. E ver que essas misérias, como graças do Senhor, são minimizadas ao mínimo. Ou seja, a gente deveria sofrer mais, mas pela graça de Deus foi minimizado. Esse é o pensamento que a gente deve ter. Na verdade, a gente deveria sofrer mais do que está sofrendo. Mas porque Deus é bondoso, Ele está minimizando esse sofrimento para a gente. Então deve ser forte para praticar e pensar assim. Quem ia falar aí? O Haribo, Prabhu. Aí me surgiu uma dúvida assim, ouvindo o senhor falar, mas aí a pessoa, parece que ela tem que, no caso aí, tem que realmente forçar isso, porque ou isso é um sintoma de um devoto já mais avançado, isso não vem assim com qualquer um.
Não, essa atitude, se alguém está praticando, ele vai automaticamente, gradualmente, essa consciência vai vindo, aos poucos. Não, isso não é para quem já é perfeito, não. Isso é para quem está praticando. Você vê, por isso falo no final, quem tiver isso vai ganhar misericórdia, não ganhou ainda. Então é algo que você. Desculpa interromper, mas eu fico pensando assim, então você não sente isso, você tem que forçar. Eu Não, não forçar sinto. não. Forçar não, vai tentar ter essa consciência. Tentar ter. Tentar ter através da prática e do bom entendimento. Tentar significa, não é tentar forçar uma coisa. Tentar significa o quê? Ela vai acordar, ela vai refletir sobre isso, ela vai recitar o nome, ela vai ler, ela vai orar por misericórdia para ter essa atitude. Isso é que é tentar. Tá. Tentar não é simplesmente não fazer nada, eu quero tentar, e aí? Tentar significa praticar para ter isso. E orar por misericórdia para vir esse tipo de consciência. Isso que significa tentar. E se a pessoa se pega assim, vai, que é o meu caso, se pega, tipo, pensando na hora do conflito, a pessoa pensa, não merecia isso. Por que eu mereci isso? Só que aí, Pois é, depois, por isso é que é só que aí necessário. depois eu reflito, eu tento refletir, mas assim, eu não consigo controlar na hora. Por Na isso hora é eu que fico revoltada. por isso é que é necessária a prática, né? Do dia a dia. Sem a prática, não tem jeito. Quanto mais prática, mais essa consciência vai vir automático, sem precisar esforço. Por isso é que o foco sempre é o quê? Shravana, Kirtana. Escutar e recitar, como a atividade primária da vida humana. Por esse motivo. Porque aí quando vier, não vai ter esforço, automaticamente vem. Vai depender da nossa prática. Tudo depende da prática. Por isso que você vê nos comentários aqui, Swami Prabhupada, as instruções de Chaitanya Mahaprabhu. Não é à toa que ele sempre fala Harinam, Harinam, Harinam. Não é exagero e nem à toa. Porque é isso que vai purificar a nossa consciência para, na hora dessas situações, a gente manter o equilíbrio. É isso que vai. Tem o livro da vida também fala sobre isso, numa linguagem, às vezes, dependendo, mais fácil também. Mas é essa prática que vai dar a consciência. Porque por isso é que não é só ler ou saber, não adianta nada. Eu só vou ler o Gita aqui, vou pegar aqui, vou saber e tentar na hora que vier. Não vai adiantar nada. Zero. Mas se a gente lê conclusões, os versos, reflete, recita aquilo que leu para a própria mente, reflete, recita o nome, orando através do Maha Mantra e orando por misericórdia de cima, sabendo que a gente é condicionado, alma, pobre alma nesse mundo material, nascendo, sofrendo e morrendo. E com humildade recita o nome, no dia a dia, todo dia ali, aí essa consciência vai vindo, através dessa prática diária, associando com quem está nesse caminho, rejeitando quem não está nesse caminho. Todas essas regras, elas devem levar a gente para esse caminho da prática interior. E aí através disso, na hora que vier, automático vai vir na consciência, gradualmente. Até chegar no estágio último, que isso vai vir de maneira totalmente natural. E tem graduações. Falou aqui como que alguém vai se sentir, mas vai ter graduações. No começo, alguém pode sentir isso de forma pequena. Aí progride um pouco, essa consciência vai vir mais. Aí até que chegar nisso total, aí já é alma totalmente transcendental. Aí isso vai vir de maneira plena. Então, gradualmente, essa consciência vai vindo. Cada vez mais, menos perturbada. No começo,
pode perturbar muito, depois perturba menos. Depois pode perturbar um pouquinho mental, mas a pessoa não desvia. Depois pode vir sutil lá no fundo da mente ou do coração, mas também não desvia. Depois pode vir só o cheiro, igual no estado de balo, o Gurudev fala, vem só o cheiro. Como é que vai? Cheiro significa extremamente sutil, quase imperceptível, mas ainda vem. Aí só em prema vem nada. E a Swami Prabhupada, no estágio aqui que Krishna está falando, totalmente transcendental. Então são estágios. Através da prática a gente vai progredir nesse estágio. E aí o resultado é o quê? Paz interior. Quanto menos perturbado nessas coisas, felicidade, tristeza, frio, calor, ansiedade, ira, medo, mais paz interior vai vindo, mais feliz a gente fica interiormente. Tudo vai dependendo da prática. Acabou? Comentário desse? Não, vamos lá. Do mesmo modo, quando se sente feliz, ela reconhece que isso é obra do Senhor e considera-se indigna de receber tal felicidade. Isso é importante também, ó. Quando vem alguma coisa boa, ela não vai pensar que é dela. Isso é como a gente deve tentar pensar. Através da prática, deve tentar ter essa consciência. Vai vir. Se acontecer coisa ruim, o devoto vai pensar assim, cada vez mais. Quando acontecer coisa ruim, então a gente ser posto numa situação de tribulação, a gente deve pensar, a gente é culpado. Pela nossa própria má ação, eu estou sofrendo isso agora. Eu devia sofrer mais, mas Deus é bondoso, está minimizando isso para mim. Ou seja, minha própria má ação. E quando vier coisa boa, a gente não deve pensar que foi a nossa própria boa ação, senão vai vir orgulho. E orgulho é desfavorável para baixo. Então a gente deve pensar o quê? Isso é misericórdia de Deus. Não é mérito nosso. Ah, eu estou praticando Bhakti, sentindo alguma paz interior, minha mente está melhor, tudo está acontecendo. A gente deve ver isso como misericórdia de Deus na nossa vida. Não que a gente está fazendo alguma coisa, a gente se tornou grande coisa, não. Quando vier ruim, a gente é o culpado, pelas nossas próprias ações. Quando vier boa, misericórdia de Deus. E na outra, a gente é culpado e é misericórdia ao mesmo tempo também. Por quê? Porque através daquilo a gente vai ser purificado do mau karma. Mas o culpado é a gente. E quando vier boa, a gente não tem crédito nisso. É simplesmente misericórdia de Deus. Não é que quando vem bom, é também nossa, mas deve pensar que é misericórdia dele. Do contrário, vem orgulho. Orgulho não é benéfico para baixo. Então, isso é o que a gente deve. Essa consciência é favorável para a prática de Bhakti. Vamos lá. Tá. Ela entende que é devido apenas à graça do Senhor que ela está numa condição confortável e é capaz de prestar melhor serviço a Deus. Se alguém tem uma posição confortável, material, por exemplo, ela deve entender que aquilo é misericórdia de Deus e ela vai usar aquilo para quê? Para servir Deus. E se ela está numa condição favorável material e não serve a Deus, tudo é jogado fora. A condição material é boa, a gente não acha que é ruim. Se vem para ela de maneira não tão trabalhosa, uma condição material boa, então ela vai ver aquilo como misericórdia. Deus oportunidade para quê? Para servir Ele. Então aquilo vai ser muito bom. Mas se não for usado para servir Ele, aí é problema. E vai ser causa de miséria espiritual para ela. Então, a gente deve ver coisas materiais também
como sendo benéfico para quê? Para servir Deus. Essa consciência. Ó, quando, pela graça do Senhor, alguém será posto numa condição confortável, então ele pode ser capaz de render melhor serviço ao Senhor. E, para o serviço ao Senhor, e em prol do serviço ao Senhor, ela é sempre ousada e ativa e não se influencia por apego ou aversão. Apego significa aceitar as coisas para o gozo dos próprios sentidos, e desapego é a ausência desse apego sensual. Mas quem é fixo em consciência de Krishna não tem apego nem desapego, porque dedica sua vida a servir ao Senhor. Portanto, ele não fica nem um pouco aborrecido, mesmo quando seus esforços não são exitosos. Ocorra sucesso ou fracasso. Quem é consciente de Krishna está sempre fixo em sua determinação. A gente deve ser fixo e determinado nisso. Mesmo seja exitoso ou não, deve continuar fixo. Você vê, a gente pode ter coisas materiais, mas a gente deve usar isso para serviço de Deus e não para o nosso próprio serviço pessoal. Você vê, se alguém é devoto e, por ocasião do destino, ele ganha bastante dinheiro. Se ele pega esse dinheiro e usa para ele mesmo, significa que ele está usando para serviço pessoal. Aí aquilo não vai dar benefício nenhum para ele, só miséria. Aí se ele recebe aquilo e usa para serviço de Krishna, então ele está engajando no serviço ao proprietário daquilo, que é Deus. Então aquilo vai ser benéfico para ele. Então por isso é que está falando que o devoto também não é desapegado nesse sentido. Não é que ele deixa de aceitar as coisas materiais, mas ele usa tudo para serviço de Deus. Se vem alguma coisa material para ele, ele pega e serve Deus com aquilo. Nesse sentido. Então isso é o que a gente deve tentar fazer, ou por qualquer oportunidade que a gente tem para servir Deus, a gente deve pegar isso. E não para servir a gente mesmo. A gente pode manter a vida de forma simples, mais simples possível, para manter o corpo e ter um corpo apropriado para servir. E você ter muita coisa. Na verdade, tem muita gente que faz isso, tem muita gente que tem muito dinheiro, dá quase tudo para serviço de alguém, mas a melhor pessoa para dar é Deus, serviço do Senhor Supremo. Tem muita gente que faz isso. Não é só isso, né? Só dar o dinheiro, não é. É uma prática, mas não é direta, né? Mas a gente deve fazer isso e também com o corpo, mente, sentidos, tentar ao máximo. Servir ele de todas as maneiras. Uma coisa aí? Prabhu, então, assim, a gente pode dizer, então, podemos pensar, assim, que as nossas escolhas que a gente tem, por exemplo, nessa vida, elas não... Porque, assim, a gente pode ter uma ilusão de achar, assim, que as nossas escolhas, elas nos levaram a ter uma vida melhor neste momento, porque, assim, o que eu entendi é que
tudo que a gente tem aqui hoje é um resultado de algo que já foi, que já foi, já preparado anteriormente, assim. O que a gente vive hoje é um resultado de um fruto que a gente, né, plantou lá atrás, que não, né, que ocorreu a gente ter esse cenário hoje de vida. Isso. Então, assim, o que a gente tem, então, hoje do nosso livre-arbítrio é ilusório a gente falar assim: "Ai, se Não, não. Se não foi ilusório lá atrás, o que vai ser agora? Se lá fora a gente teve o livre-arbítrio, por que nessa vida só que não? Toda vida tem livre-arbítrio. A gente fez karma e está fazendo agora também. Não parou agora, sim, não. A sim, gente faz karma em todas as vidas, não só nas passadas. sim, mas assim, A ele Lalita então também confunde esse ponto aí direto. então, mas ele A não é gente um faz karma de todas as vidas, não é só na presente. Se fosse a gente pensar só na presente que não, a gente não fez em nenhuma. Todas as vidas a gente produz karma, por isso que a gente tem que pensar nessa. A gente tem que pensar fazendo aqui e agora. Quando vier essas situações, a gente deve pensar assim, mas a gente não vai ficar parado. Porque depende dessa agora. O que foi já passou, não tem mais jeito. Mas agora tem jeito de mudar. De mudar para o futuro nessa e para a próxima vida também. E você vê, a gente pode ter feito milhares de atividades pecaminosas em milhares de vidas. Se a gente pratica bate nessa e canta um nome sem ofensa, a gente já zera todo tipo de pecado que manifesta nesse corpo presente, corpo nosso. Não é nome puro, é nome sem ofensa. O nome puro, muito mais. Aí é os que frutificaram nessa vida e os que ainda não frutificaram. Libera de tudo. E o nome, Namabassa, a sombra do nome, libera todos que iam frutificar nessa vida, ele acaba. Então a gente pode, nessa vida, queimar milhares e milhares de pecados de milhares de vidas passadas através da prática do nome. Isso vai ser decidido nessa presente vida, o nosso livre-arbítrio que fazer agora. Que as outras já foram, a gente pode fazer agora, a gente pode mudar a coisa. Por isso que essa presente vida para nós é a mais importante. O aqui e ah, agora. sim. Aí então Não é você que, não é que foi decidido e agora acabou. Não. A coisa continua. Agora vai determinar o amanhã. Então, o presente é o mais importante, por isso que é chamado de presente, que é um presente de Deus. A mas gente ela pode, não a gente melhora, pode, hã? mas ela não melhora o ontem, né, tipo assim, a prática ela, por exemplo, de alguma Pode melhorar o ontem, pode melhorar. O nome é poderoso para isso, é descrito no Harinam Chintamani, tá aí na aula, a leitura que a gente fez do Harinam, tem no YouTube. Você vai ver as glórias, infinitas glórias do Santo Nome. ah, eu vou ver esse então, eu vou anotar. Através da Tá. prática do nome, se alguém recita continuamente sobre a guia do Vaishnava, depois é apropriadamente iniciada e recita Uhum. essas regulações com bom entendimento e vai progredindo, isso vai purificando ela de milhares e milhares de pecados passados. E não é exagero, é realidade. Ela pode ter o tipo que pessoas já tem vários exemplos aí de pessoas que não tinha mente boa ou tinha várias coisas difíceis e começaram a praticar, não só na nossa religião, mas em outras religiões também, começaram a praticar e se livraram de muita coisa. E tiveram intelecto e mente pura, pode ser não totalmente pura, mas sóbria, com bom entendimento, sem problema nenhum, e com paz interior. Muita gente assim. Ela resolveu nessa vida, mesmo com todo o karma passado de outras vidas. Então, o que foi já passou, mas agora a gente pode fazer. Pode mudar muita coisa, purificar muita coisa nessa vida, através da prática de Bhakti Yoga.
Não é que a gente está aqui só pegando e não fazendo nada, não. Toda vida tem o livre-arbítrio, para melhorar ou para piorar. Entendeu? Entendi, Prabhu. Então, o Krishna presenteia a gente a todo momento, né? Isso deu a vida humana nessa vida, 500 anos só depois de Chaitanya Mahaprabhu, oportunidade única, processo mais poderoso, que é recitar o nome. Nessa era de Kali que é especial, não é igual às outras 999, que nem Krishna nem Chaitanya vem, só vem nessa. Essa era abençoada, Dhanya Kali. Você vê todas as religiões estão cantando o nome. Cada um na sua, mas estão recitando o nome, estão conseguindo progresso só através disso, de escutar, ler as escrituras e recitar e cantar o nome, o santo nome. Em pouco tempo purificar muita coisa, progredir nessa vida. Em pouco tempo. É poderoso o nome. Então, vida humana é rara. Eu falo naquele Labda Sudur Labam Midam Bahu Sambhavante. Após milhares e milhares de corpos, 8 milhões de espécies de vida, a gente consegue esse corpo humano. Apesar de ser temporário, ele pode conceder o benefício máximo da alma nesse mundo material, que é Bhakti. A alma inteligente ela não vai perder tempo nessa vida, vai aproveitar o corpo, essa vida humana para praticar Bhakti Yoga e prosseguir no caminho rumo a Deus. Então é uma benção. Se for bem aproveitado, é uma benção. Você vê, qualquer um pode ver, se praticar mesmo em pouco tempo, ela vai sentir, a pessoa vai sentir que está purificando em muito pouco tempo de prática. Pode fazer besteira durante 20, 30 anos. Se ela praticar sério, 2, 3 anos, ela já vai ver o tanto que já purificou. Tamanho é o poder do nome e a misericórdia de cima. Deus está vendo, está dentro do coração de cada um. Aí ele vê, vai ver se a pessoa é honesta e sincera e está tentando, a misericórdia vem. O progresso também vem. Ela vai sentir, ela vai entender quando as escrituras falam isso, que a vida humana é muito rara e que é a única que pode compreender Deus. Ela vai se sentir afortunada por ter esse corpo humano e não vai perder essa oportunidade. Ela vai entender que isso é o principal objetivo da vida, é compreender Deus. As outras coisas é para manter o corpo, é necessário, mas é secundário, não é a principal coisa. Porque comer, dormir, acasalar e defender os animais também fazem. Melhor do que a gente. Então, esse não é o objetivo da vida. O primeiro objetivo da vida é compreender Deus. Associando com aqueles que estão nesse mesmo caminho e ir para esse caminho, em direção a ele. Esse é o primeiro objetivo primário da vida humana. Ela vai compreender isso. E sabendo disso e indo com determinação nesse caminho, ela vai entendendo que ela foi abençoada com esse corpo humano e está fazendo um bom uso dela, dessa vida. Vai sentir isso. Mesmo com as dificuldades. Vamos lá, Carol quer cantar aí? Posso. Dá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Nitai Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Jai Guru Pad Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Jai Jai. Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Guru Prabhupada Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Panchatat Shri Gaur Hari Ki Jai Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Shri Kshetra Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Bhagavan Vishnu Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Srimad Srila Haridas Thakur Ki Jai Patit Pavan Ananda Prabhu Ki Jai Devat Sevneeds Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo. Noite, gratidão.